Oi, pessoal. Olá, boa noite para todo mundo. Eita, engasguei. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Leonardo, tudo certo? Todos Boa não sei noite. se tem mais alguém. Boa noite, boa noite, boa noite. Não sei se aí choveu, que acabou de dar uma chuvinha boa, forte. Até achei que ia complicar a questão da internet, mas por hora tá Eu tudo ia certo. falar isso agora. A hora que eu vi o vento, falei, ih, já não vai rolar hoje à noite. Mas a princípio tá tudo sob controle, tudo certo. Certo? Então, meus caros, vamos lá. É, Nós vamos hoje, então, para o nosso último encontro, antes da nossa avaliação. Deixa eu aproveitar e verificar aqui o calendário de provas, só para confirmar o horário. Primeiro bimestre, segundo bimestre. Então, tá aqui. Oitavo. Dia 18. Então, nossa prova é na quarta-feira que vem. No dia 18, nossa avaliação, tá? Ela vai ser feita... Professor, manda pra gente, por gentileza, nós estamos sem o calendário. Ah, é? Ah, Sim, Leonardo, manda para mim uma obrigado, mensagem no professor. privado, por favor. Ou até mesmo você, Jonathan, só para ficar em cima sem eu ter ah, aberto a mensagem. Aí, qualquer um, enfim. E aí eu encaminho para você. Beleza, obrigado, professor. Beleza. No intervalo do primeiro para o segundo horário, que eu espero carregar lá o vídeo, eu encaminho para vocês esse calendário. Bom, esse material foi disponibilizado para vocês ontem. E aí, a gente vai trabalhar com esse material, então, na nossa data, na data de hoje. Já vi aqui que vocês mandaram a mensagem. Assim que concluirmos esse primeiro momento, eu já encaminho para vocês, tá? Ah, alguns de vocês eu vi que participaram da banca das 18 horas, do meu orientando. Fiquei bastante feliz com a banca e espero que aos que me indicaram como orientador, que a gente tenha o mesmo êxito, né? É só seguir a orientação que dá tudo certo, tudo absolutamente certo. Eu recebi hoje uma lista dos alunos e dos orientadores da turma de vocês. Vi aí algumas pessoas que me colocaram e que eu fui indicado para ficar com vocês e agradeço aos que colocaram lá o meu nome. Não sei se é uma lista definitiva. Acho que a definitiva vai ser enviada para vocês, né, quando a Rita terminar. Enfim, mas tô ali pelo que eu recebi, 8 orientandos da turma de vocês. Então vamos, assim que tudo isso se resolver, a gente já vai começar a trabalhar. Inclusive, quando vocês receberem a lista da orientação, os que me indicaram, eu sugiro que a gente já converse, a gente já vai montar um grupo de WhatsApp, e aí durante as férias, para aqueles que quiserem iniciar a, a escrita durante as férias, até mesmo para aproveitar, a gente já começa a conversar e a trabalhar agora nesse período pós-prova e tudo mais. A gente consegue conversar a partir de dezembro. Beleza? Então vamos lá. O último procedimento especial que a gente vai conversar é a figura do inventário da partilha. E o inventário e partilha no Código de Processo Civil atual, ele é previsto a partir do artigo 630. Então nós vamos ter aí uma boa conversa. Não sei se você conseguiu dar uma olhada no material, eu tinha pedido para que você desse uma verificada ontem. Então, se você conseguiu dar uma lida, nós temos ali várias informações e vamos conversar sobre elas. Também fica aqui a possibilidade de você tirar algumas dúvidas referente principalmente ao funcionamento desse processo e também na fase extrajudicial, que acaba sendo uma forma fácil de se resolver um inventário, rápida, dependendo do cartório que você levar o inventário para ser realizado, né?
E aí você acaba tendo uma renda em torno disso, né? Normalmente em processos de inventário costuma-se ter uma retribuição financeira interessante. Não dá para a gente acreditar que a tabela da OAB se aplica aqui. Esse negócio de porcentagem sobre o patrimônio não é bem assim. Quanto maior o patrimônio, é óbvio que a pessoa não vai querer passar 5% do patrimônio para o advogado. Isso não acontece mais hoje, né? Como já foi um dia, né? Mas ainda assim dá para se ter ali receber um dinheiro interessante, dependendo da situação, né? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente comentar, que é importante nós destacarmos, é o princípio da Saizine, que você certamente estudou já em direito civil, você já deve ter conversado sobre a Saizine, que é previsto no artigo 1784 do Código Civil. E o que estabelece o 1784? Aberta a sucessão, transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que a gente tem que entender a partir disso? A transmissão do patrimônio aos herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários, ela se dá pela abertura da sucessão. E a abertura da sucessão, ela não ocorre pelo inventário. Não é o inventário que dá abertura à sucessão. A abertura da sucessão se dá pela morte do titular da herança. Então, a gente tem que entender que, por essa lógica principiológica, pela morte, o patrimônio do falecido já se transmite para os herdeiros. O que o inventário faz é regularizar essa distribuição, regulamentar essa circunstância e trazer para a formalidade, para o reconhecimento formal, essa divisão, essa distribuição. Mesmo porque, quando eu tenho ali, pela Saizine, o falecimento, todo o patrimônio do morto ele é destinado aos herdeiros, dentro dos seus quinhões, né? Mas, por exemplo, se é um sítio, o sítio todo vai ficar no nome de todos os herdeiros, por exemplo. E aí no inventário eu consigo dar eu consigo organizar melhor isso, podendo fazer inclusive algumas permutas, aproveitar o inventário para a realização de permutas. Claro que isso vai gerar um outro negócio jurídico, mas é possível. A gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, então. Estava aqui aguardando porque foi necessário, foi protocolada agora uma manifestação minha num processo. E aí eu estava aguardando a prova do protocolo que eu pedi para um outro funcionário, para um outro advogado lá do escritório fazer para mim, porque eu ia estar em aula. Então vamos lá. Agora eu consigo seguir com tranquilidade, né? Então vamos lá. Então você já sabe que a abertura da sucessão ela se dá pela morte do titular da herança. E aí o inventário ele vem como mecanismo de regulamentação. Artigo 1991 também do Código Civil. Desde a assinatura até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Então, eu quis pôr para vocês duas previsões constantes no Código Civil que vão influenciar diretamente a experiência do inventário. A primeira, que diz respeito que a transmissão do patrimônio ela já acontece pela morte do agente, e o inventário ele aparece para organizar o acervo hereditário, para organizar essa transmissão patrimonial. E o inventariante, que será a pessoa que representará o espólio, bem como os herdeiros, ele será responsável, desde o seu compromisso até o encerramento da partilha ou até o momento em que ele for substituído, é claro, ele é responsável pelo inventário e também pela administração dos bens da herança. Acontece bastante uma situação que muitas vezes ela é ignorada, né? Porque nós sempre pensamos em inventário ou herança que tenham por objeto bens móveis ou imóveis, mas inanimados. Então são carros, casas, terrenos, sítios, chácaras, fazendas, dinheiro no banco, enfim, ações. Mas pode acontecer de nós termos animais nessa transmissão. Ainda se tem uma tentativa, né? E é uma tentativa cada vez mais recente. Eu vi que alguém, não vou me lembrar o nome porque passei rápido pela lista, tem uma pessoa que está
que propôs ali trabalhar com os direitos dos animais, né? E nós temos observado uma constante e crescente evolução do reconhecimento dos direitos dos animais, mas também tem se observado uma crescente evolução de uma segmentação dos animais, como se fossem reconhecidos animais de primeira ou de segunda categoria. Se você pegar essa última lei, que está apelidada de Lei Sanção, né, por causa daquele pitbull que teve as patas cortadas, ela enrijece a pena de maus tratos para cachorro e gato. Ela não produz esse enrijecimento de pena para todos os animais. Então, ela acabou desrespeitando o parâmetro da igualdade, atribuindo ali direitos e uma condição jurídica diferenciada para determinados animais em detrimento de outros. Que aí a fala é animais domésticos, né? Mas não é só cachorro e gato que é animal doméstico. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas cada vez mais têm sido inovadoras. Tem gente com aquele mini porco, e não deixa de ser um animal doméstico. Então, enfim, mesmo porque essa crescente ou esse crescente reconhecimento dos direitos dos animais, ele vai implicar em outras questões, que não sei se as pessoas estão conscientes disso, inclusive em torno da indústria de comércio de carne e tudo mais. Tudo isso tem que ser pensado de uma maneira maior, né, do que simplesmente tornar os animais sujeitos de direito. Nós temos que pensar em todas as consequências disso. E aí, claro que tem resposta para tudo. Mas, se eu tenho uma herança, os animais podem ser objeto de herança. Pelo menos hoje, eles vão estar ali listados como bem. Então, se morre uma pessoa que criava gado, esses animais serão transmitidos para o herdeiro, para os herdeiros. E a questão é, e a alimentação desses animais, a vacina, o cuidado com esses animais durante o período em que ainda não acontecer a divisão? Isso será responsabilidade do inventariante, de quem ele será responsável pela administração dos bens da herança. E ele tem que entender essa responsabilidade que ele traz para ele ao ser inventariante. E aí, se eu verifico que este responsável, porque em muitos casos o processo de inventário demora, se tem briga, se tem questionamento, envolve muita gente, né? Se ele não está cuidando, como eu já vi situações em que o responsável estava deixando o gado morrer. E o gado estava morrendo assim, em uma situação, inclusive criminal, de maus tratos mesmo, de lei de crimes ambientais, morrendo de sede, porque ninguém ia lá colocar água para o gado. Um negócio assim terrível, de urubu voando em cima do rebanho, assim, um negócio bem tenso mesmo. Isso gerou uma consequência criminal, inclusive para a parte. Mas essa responsabilidade existe. A gente tem que parar para pensar nisso. Hoje as pessoas têm muito próximo de si os seus animais. Se elas falecem, o que vai acontecer com esses animais? Esses animais precisarão ser cuidados por alguém. Há uma responsabilidade envolvida nisso. E enquanto não houver essa divisão, essa destinação específica, a responsabilidade por esse cuidado recairá sobre a pessoa do inventariante. E aqui é um ponto que nós também precisamos esclarecer. Eu comentei que a transmissão patrimonial ela é feita pela morte, que é a morte que gera a abertura da sucessão. Então, eu não dependo do inventário para ocorrer essa transmissão, ainda que no âmbito abstrato. Mas, para ter um inventariante, eu preciso ter um inventário. E, às vezes, a pessoa, entre o falecimento do ente familiar e o ingresso com a ação de inventário, ela enrola. Vou imaginar que ela demorou 6 meses para ingressar com a ação de inventário, com a ação de inventário. E durante esses 6 meses, como que fica o cuidado com eventuais animais? Aí vai ter que ser feita uma análise de quais pessoas estavam na posse da coisa no momento do falecimento. Então, assim, vamos imaginar que você mora com os seus pais e só o seu pai é vivo e o seu pai falece e seu pai deixou um casal de cachorros. A responsabilidade até o inventário acontecer é sua, porque você está com esses animais, estava com esses animais no momento em que ocorreu o falecimento. E assim vai ser analisado e aplicado para as outras situações que envolverem seres que dependam de um cuidado diferenciado e não podem ficar simplesmente deixados ali à espera de uma decisão.
A mesma coisa se volta para os bens móveis ou imóveis que dependam de manutenção. Então, assim, eu já vi inventários que demoraram 20 anos. E nesses 20 anos o carro ficou parado. Né? Tem um inventário que está terminando esse ano em Londrina, em que esse inventário ele durou 15 anos. Né? Tem durado. Porque envolveu ali um testamento, toda uma discussão de validade ou não de testamento, era um dinheiro significativo. E alguns carros eram carros da pessoa falecida, esses carros ficaram parados desde o momento em que começou o inventário, 15 anos atrás. São carros que não são ligados desde esse período, porque são vários carros. Provavelmente, a hora que for dividido, está na fase agora de distribuir, a manutenção que vai ter que ser feita nesses veículos vai ser um negócio gigantesco. Era algo que deveria ter sido feito e cuidado pelo inventariante, que pode gerar uma responsabilização. Então, são coisas que nós precisamos nos atentar. Vamos dar uma olhada nas disposições gerais acerca do inventário. E elas começam a ser traçadas a partir do artigo 610. E nós temos a seguinte redação, né? Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. De uma maneira muito curiosa, o primeiro artigo a tratar do inventário, no CPC, ele não fala da hipótese de cabimento, mesmo porque a hipótese de cabimento ela é traçada pelo Código Civil. Mas ele já deixa claro a questão do inventário judicial e extra, porque o extrajudicial, a sua hipótese ela aparece no parágrafo 1º. Então, ponto, né? Aqui nós temos aqui. Quando que eu obrigatoriamente preciso ir para o inventário judicial? Ou seja, terei que fazer uso da via judicial para regularizar essa distribuição do patrimônio. Se houver testamento, o inventário terá que ser judicial. Tanto é verdade que quando você faz o inventário extra, você precisa emitir uma certidão. Existe um cartório nacional que consta neste cartório o registro de todos os inventários, todos os testamentos, perdão, existentes no Brasil. Quando você faz um testamento em um cartório, esse testamento ele é colocado neste banco de dados nacional. Quando você vai para o inventário extra, é necessário uma certidão desse cartório nacional dizendo que não existe testamento. Você faz esse pedido pela internet, emite-se uma guia, você faz o pagamento dessa guia, salvo engano, custa na faixa de, acho que R$60, se eu não me engano, essa certidão. Eu tenho várias coisas que você tem que gerar, e aí sai essa certidão de inexistência de testamento. Ela é fundamental para poder ter o inventário extra. Se eu não tiver, ela vai ter que ser judicial. Então, se tiver testamento, é judicial, e se tiver algum incapaz, e essa incapacidade não é só para o menor de idade, mas um incapaz interditado, seja por doença mental, alguma coisa. Se eu tenho um incapaz como participante do inventário, como herdeiro, também preciso ir para a via judicial, porque daí eu teria a participação do Ministério Público. No extra, o Ministério Público não participa. Tá? Então, vamos lá. Aí vem o parágrafo 1º. Se todos os beneficiados com o inventário forem capazes e concordes, ou seja, concordar com tudo, o inventário e partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituição financeira. Certo? Então, o inventário ele pode ser feito judicial ou extrajudicialmente, depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe a questão do inventário extrajudicial. Só pode ir para o inventário extra se todos os herdeiros concordarem, todos os herdeiros forem capazes e se não houver testamento. Ok? Então, o inventário extrajudicial, uma afirmação, ele regulariza uma circunstância de herdeiros necessários. Sim, isso é verdade. De herdeiros legítimos. Sim, isso é verdade. Se tiver lá o inventário extrajudicial, ele regulamenta uma situação que envolve herdeiros legítimos e testamentários. Não, herdeiros testamentários somente por inventário judicial.
certo? Então, é uma diferença que a gente tem que ter. Se houver discussão, ausência de concordância, seja por uma panela, tem que ir para o judicial. Tá? Ou qualquer problema que existir referente à partilha dos bens, isso vai fazer com que o inventário tenha que ser judicial. Já aconteceu, inclusive foi o último inventário que eu fiz, a Cintia assinou no final do mês passado. E no momento da assinatura da escritura, e foi um inventário muito enrolado, por mais que tenha sido judicial, porque morreu o herdeiro nesse meio tempo, era muito documento, a gente estava regularizando outras situações lá de trás, era um negócio bem tenso. E aí chegou na hora da assinatura, teve uma herdeira que empinou a carroça. Eu falei, gente, não acredito, vai ser tudo jogado pro lixo, né? Mas daí ela acabou mudando de ideia. Mas eu estava quase achando que tinha sido perdido o tempo, né? Mas não acabou dando certo. Bom, parágrafo 2º do 610. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público. Então, o inventário, por mais que ele seja extrajudicial, exige advogado. A parte não consegue realizar o inventário sem o auxílio, sem a assistência, a participação de um advogado, seja ele judicial ou extrajudicial. Bom, vamos lá. Alguns outros pontos aqui dos artigos, vamos seguindo aqui. 611. O processo de inventário e partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão mesmo? É a morte da parte. Então, a regra prevista pelo CPC é que o inventário deve ser aberto, deve ser proposto, instaurado dentro de 2 meses, em até 2 meses a contar do falecimento. Professor, mas ninguém respeita isso não. Eu sei, ninguém respeita isso. Qual é a consequência da não abertura do inventário dentro deste prazo de 2 meses? No Paraná, nenhuma. Abre-se inventário, instaura-se inventário quando a parte quer fazer isso. A questão é que em alguns estados, é possível que os estados, porque é uma competência estadual, que eles apliquem ou regulamentem uma multa para quem ultrapasse o prazo do 611. Então, quando você for fazer um inventário, é necessário analisar o estado em que o patrimônio que será inventariado se encontra. Porque, diante disso, você precisa verificar se tem legislação estadual regulamentando a multa ou não regulamentando a multa, pela demora na instauração do inventário. O Paraná nunca regulamentou essa multa. Assim como outros estados que eu já atuei, como Mato Grosso do Sul, também nunca regulamentou essa multa. Mas eu não sei se todos os estados do Brasil deixaram de regulamentar. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Verificar se aquela unidade federativa tem multa pela demora da instauração do inventário ou não. No Paraná não tem problema nenhum se você demorar para ingressar. Inclusive no Paraná, se você demorar 10 anos para ingressar com o inventário, você fica isento do ITCMD. Tá? Então, isso é uma regulamentação paranaense. ITCMD é Imposto de Competência, Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é competência estadual. Por isso que é o Estado que tem essa possibilidade de fixar essa multa ou não. No Paraná, se passar 10 anos da abertura da sucessão, ou seja, 10 da morte, não tem mais a incidência do ITCMD. Então, acaba sendo uma situação, né? Eu tive um inventário que eu fiz que eram de 2 pessoas idosas. Então, primeiro morreu a esposa, e aí depois de muito tempo morreu o marido. E aí que os filhos quiseram fazer o inventário dos dois, já aproveitar uma situação só e fazer o inventário dos dois, dos pais. Só que a mãe já tinha falecido há uns 11 anos e o pai falecido recentemente. Então só se pagou o ITCMD da parte do pai, da mãe foi isento por conta do tempo e nenhuma multa foi cobrada. Então aqui o código prevê essa necessidade de ingressar com o inventário em 2 meses, mas não temos uma consequência. Se não houver a fixação de multa, a previsão de multa, não se tem uma consequência pelo desrespeito deste prazo. Tá? Bom, artigo 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório,
Então, é assim, é aquilo que eu conversei. Enquanto eu não tenho inventariante realmente ali indicado, né, identificado, né, a, vai cuidar das coisas o administrador provisório, que é quem está na posse dos bens. Tá? E aí vem o 614. O administrador provisório, ele representa ativa e passivamente o espólio. Ele é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu. Tem direito do reembolso de despesas necessárias e úteis que se fez. E responde pelo dano que, por dolo ou culpa, der causa. Quando ele coloca aqui por dolo ou culpa der causa, tem essa análise de responsabilidade dos atos praticados pelo administrador provisório. Essa incumbência também se exige do inventariante. O que é isso? O administrador provisório, enquanto não for nomeado inventariante, ele não prestar compromisso, e o inventariante, após assinar, prestar compromisso, eles vão representar o espólio. O que é espólio? Espólio é o conjunto de patrimônio deixados pelo falecido. Quando a pessoa morre, cessa ali a sua personalidade jurídica. E, consequentemente, eu não posso ter um morto como parte do processo. Então, aí entra o espólio. O espólio é aquele que detém a personalidade jurídica para estar nos autos, né, devidamente representado ou pelo inventariante ou pelo administrador provisório. Então, a gente vai chamar de espólio todo esse conjunto patrimonial que será regularizado pela transmissão já acontecida desde a morte. Então, espólio é todos os bens, a somatória de tudo aquilo que o falecido deixou. Isso vai ser o chamado espólio. E ele é representado no processo ou pelo administrador provisório ou pelo inventariante. Tá? O inventariante pode ser substituído, enfim. Essas pessoas, se cuidando dos bens, isso gerar algum fruto, por exemplo, o falecido deixou imóveis alugados. Com a morte dele, não foi todo mundo despejado. Essas pessoas continuam pagando aluguel. Esses aluguéis precisam ser trazidos mês a mês no processo, depositados mês a mês no processo. E aí o inventariante ou o administrador teve alguma despesa no cuidado disso. Vamos imaginar que numa casa estourou um cano, ele precisou arcar com esse conserto, ele tem direito de ser reembolsado. Lembrando que o 614 é muito claro, reembolsado de despesas necessárias e úteis. Aqui você tem que tratar como sinônimo despesa necessária e útil como benfeitoria. Benfeitoria necessária ou benfeitoria útil. Certo? Vamos continuar. Inventário negativo. O que é inventário negativo, jovem? Inventário negativo é um inventário que se faz para dizer que a pessoa não tem nada. É muito estranho isso, mas isso existe. Em alguns casos, isso é necessário. Então, aqui, o inventário negativo ele tem por finalidade comprovar a inexistência do patrimônio transmitido pelo decujus. Quem é decujus? É o morto. Decujus é o falecido, o autor da herança, também chamado de morto, também pode ser chamado de autor da herança. Então, o inventário negativo serve para comprovar que o falecido não deixou nada, bem nenhum, para ninguém. E aí você fala, gente, mas daí a pessoa tem que gastar, porque vai gastar. Não vai ter TCMD, mas ela vai gastar com o advogado, ela vai gastar com a escritura. Não tem uma despesa, né, que vai envolver isso aí. Vai gastar para não receber um centavo? Vai. Vai. As pessoas fazem isso na prática, professor? Não. Você já viu algum inventário negativo? Nunca. E talvez você e eu passaremos a nossa vida toda sem nunca ter visto e sem nunca ver. Mas por que seria necessário um inventário negativo? Eu coloquei para você aqui uma situação, que é o 1523, inciso 1, que fala sobre novo casamento. Se a pessoa é viúva ou viúvo e ela quer contrair novo casamento, esse novo casamento só acontecerá se tiver ocorrido um inventário referente ao cônjuge falecido. Então, se, por exemplo, eu faleço, minha esposa fica viva. Aí ela, no dia seguinte, já começa a namorar, eu brinco com ela que ela vai fazer isso, ela fica brava comigo, mas enfim, ela se relaciona e decide casar de novo. E independente de eu ter deixado ou não alguma coisa para ela, é uma causa suspensiva para a realização do novo casamento
a realização de inventário em relação ao casamento anterior, em que um dos cônjuges faleceu. E essa necessidade de inventário não é condicionada à existência de patrimônio. Então, se eu deixei patrimônio, ela tem que fazer um inventário para se casar de novo. Se eu não deixei patrimônio, ela terá que fazer um inventário negativo para ela conseguir se casar de novo. Claro que isso cada vez mais vai ficando mais difícil, porque as pessoas cada vez menos estão preocupadas em se casar, né? Então, se casar, casar, né? Porque, na verdade, hoje as pessoas chamam tudo de casamento. Mas às vezes a pessoa pode simplesmente se juntar para viver em uma união estável e tal. Não seria tecnicamente uma união estável porque estamos diante de uma situação suspensiva, né? Mas enfim, a gente sabe que na prática as coisas não são muito assim. Talvez a pessoa não está muito preocupada em efetivamente casar, no cartório e tudo mais, ter uma certidão de casamento. Se ela fizer questão disso, quiser uma certidão de casamento, ela terá que realizar esse chamado inventário negativo. Bom, a gente vai começar a falar agora do inventário extrajudicial, e esse é o nosso foco do assunto. Estamos com quase 3 minutos, eu vou pelo menos começar, só essa primeira parte, para depois a gente ir para fechar aqui esse bloco. Bom, como a gente já falou, quando que é cabível o inventário extrajudicial? Primeiro alguém tem que ter morrido, né? É óbvio. E eu tenho que ter herdeiro também, né? Porque se a pessoa falece e ela não tem filhos e ela também não tem mais nenhum ascendente, nenhum colateral, eu conheço uma pessoa assim, que ela, inclusive, quer fazer um testamento para deixar o seu patrimônio para entre alguns conhecidos, porque seus pais faleceram, não tem mais irmãos vivos, nunca teve filhos, nunca se casou, e aí esse patrimônio vai ficar para o Estado, e aí a pessoa não quer deixar para o Estado, né? Então, isso pode acontecer. Então, eu tenho que ter herdeiros, eles precisam ser maiores e capazes, e também precisam concordar sobre tudo. Também não pode ter testamento, conforme nós já falamos. A hipótese do inventário extrajudicial está aqui no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 610. O inventário negativo, ele também pode ser realizado extrajudicialmente. Tá? Então, assim, professor, todo mundo concorda, tá tudo certo, eu posso fazer judicial? Pode, entenda. Se todos os herdeiros são maiores e capazes, não tem testamento e todo mundo concorda com tudo, você não é obrigado a ir pela via extrajudicial. Se você quiser ingressar com a ação de inventário, tá tudo certo. Não é uma obrigatoriedade ir pela via extrajudicial, é uma facilidade, é uma possibilidade. Mas você pode fazer uso da via judicial sem nenhum problema. O ponto é que existem situações em que só se aceita a via judicial. O inventário negativo pode ser feito utilizando-se a via extrajudicial. Vamos encerrar, que estamos com menos de 1 minuto. Já voltamos.